meus irmãos, que a doce e serena paz de Jesus, o meigo Rabi da Galileia, se faça presente conosco. Nesse instante, que nós possamos ser inspirados pelos benfeitores para que possamos levar uma palavra de conhecimento evangélico para nós. Pois bem, o nosso tema de hoje é falsos profetas, do Evangelho, do capítulo 21, o item 8, nós vamos compreender o que são falsos profetas. Antes de nós entrarmos no cerne da questão, busquemos compreender o que são profetas. Qual o significado de profetas? Pois bem, os profetas o significado de profetas, naquela época, não se usava o nome, a palavra, a terminologia médiuns. Então, significa médiuns, os profetas. E a gente pergunta, quando surgiram os profetas? Desde sempre. Desde sempre ocorreu de haver profetas na humanidade. Na Bíblia, quando no Antigo Testamento nos é mostrado de forma histórica a proibição de Moisés dos falsos profetas. Nós somos sabedores que Moisés teve uma responsabilidade, um compromisso muito sério com aquele povo bárbaro ainda, que ele tira do Egito, que ele faz toda aquela travessia, que ele passa 40 anos rodando no deserto, até que os mais velhos morram de forma inteligente. O Moisés teve esse cuidado para poder chegar à terra prometida, que aí já seria um tema de outro estudo, de outra palestra. E dentre aquele povo que se multiplicou, que quando ele pegou eram 6 mil, de 5 a 6 mil, e quando ele deixou eram 60 mil, muitas médiuns que chamavam de falsos profetas, né? O povo utilizava a mediunidade com brincadeira, pagavam, usavam de forma, ainda hoje, ainda existe, de forma errônea. E Jesus, quando ele diz que aquilo que nós recebemos de graça nós devemos dar, é a mediunidade. Pois bem, os falsos profetas eram aquelas pessoas lá no grupo que Moisés estava coordenando, eram aquelas médiuns que, de forma errônea, utilizavam a mediunidade. E o povo, muito crente nas histórias dos falsos profetas, das falsas médiuns, se deixavam levar. E o Moisés, ao ser sabedor disso, ele proibiu. Só que vale ressaltar que Moisés tinha um grupo os dirigentes junto com ele, que recorriam sim à mediunidade. E ele tinha uma médium que ele recorria a ela, uma jovem, muito séria, ele recorria à mediunidade. Ou seja, ele proibiu para a população devido à condição que a população se encontrava utilizando de forma errada. Então é por isso que houve a proibição dos falsos médiuns. E nesse item do Evangelho, Jesus diz, lá no Evangelho, reconhece a árvore pelo fruto. Ele faz esta comparação de forma muito sábia para mostrar para a gente que
Árvore que dá frutos venenosos é uma árvore má. Uma árvore que dá bons frutos, frutos doces, é uma árvore boa. Aí o que é isso? O que Jesus queria dizer com isso? Quer dizer que se nós temos bons frutos, boas atitudes, as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas intenções, então aí nós seremos bons médiuns, bons profetas. E uma das formas que a gente vai descobrir é que, primeiramente, a gente tem que compreender em relação à crença, no livro da Joana de Ângeles, O Homem Integral, ela fala para a gente em 2 tipos de crenças. Existe a crença inata e existe a crença adquirida. A crença inata, ela acredita nos dogmas, ela acredita no que o outro disse sem raciocinar. E a crença adquirida é aquela que nós vamos estudando, vamos compreendendo, vamos refletindo, vamos buscando compreender o porquê, o motivo. Nós não vamos aceitar de mão beijada o que nos é dito. Aí é que entra, reconhece-se o fruto pela árvore. Aquela pessoa, aquele médium que me passou determinada mensagem, eu vou analisar a mensagem. Eu não analiso só o médium, eu analiso também a mensagem. Será que Jesus iria mandar, através do plano superior, essa mensagem? Será que essa mensagem só vai fazer o bem para todas as pessoas ou para mim, para quem vai usufruir? Ou será que vai gerar depressão, tristeza, angústia, medo? Isso é importante, o teor da mensagem. Se existe seriedade naquilo que nós estamos recebendo. Por aí se vê o reconhecer-se o falso médium, que é o falso profeta. E nós também temos que ter cuidado com a nossa crença de barganha que nós temos, ocasionado pelas nossas, pelo que a gente traz, pelo bojo de crenças que nós trazemos ao longo do caminho. Por exemplo, a gente barganha quando a gente faz troca com o plano superior. Olha, eu vou fazer isso, nem que não diga nada para ninguém. O que antigamente nós chamávamos de promessas, né? Eu prometo, eu faço isso e você me dá isso. Isso é a crença de barganha, que nós temos que ter cuidado e não realizarmos, né? Então, as palavras, as atitudes, os hábitos do médium ou do profeta, dá para nós reconhecermos que árvore é essa, qual é o tipo de fruto que ela dá. Às vezes, determinadas pessoas se comportam que não brigam com ninguém, não se desarmonizam com ninguém, mas são, no fundo, são fazedoras de discórdias, promovem a desarmonia entre as pessoas e saem ilesas. Aí é uma outra forma de observação nossa. Por isso é que é importante que a bagagem moral do médium que a gente observe são as obras que ele faz, né? E a gente diz assim, será que o Chico Xavier
o comportamento do Chico de forma ilibada. A vida toda o Chico se comportou a mostrar que ele não tinha interesse de nada. Por ele, nós podemos observar a importância de um grande médium, de um médium sério, que faz o seu trabalho com dedicação, com dignidade, com seriedade. Lembremos do Sócrates, quando ele dá o exemplo das 3 peneiras. Será que o que eu vou falar, o que eu vou dizer, vai fazer o bem? Primeira coisa, aí a gente já para, porque não vai fazer bem para ninguém aquilo que eu vou levar. Já é a primeira peneira. A segunda peneira, será que é verdade? Será que é verdade o que eu estou dizendo? Que eu estou afirmando? Se eu não tiver certeza que seja verdade, já não tem sentido, né? E a terceira peneira, será que vai ser útil? Vai ter utilidade para alguém? Então, se nós fizermos as 3 peneiras, se vai ser útil, se é verdade e se vai fazer o bem, que são as 3 peneiras do Sócrates, que o Sócrates nada mais era do que um enviado do Cristo para a humanidade, um sábio da antiguidade, como dizia Santo Agostinho, que só nos trazia o bem, né? E ele nos traz essa orientação das 3 peneiras. Aí a gente vê se a mensagem traz, seja que mensagem for, pode ser uma mensagem do cotidiano, para que nós sejamos médiuns, bons profetas. A gente tem que levar as 3 mensagens e aprendamos, meus irmãos, a colocar em prática em tudo, até mesmo no WhatsApp. Vamos levar o que a gente acredita que vai fazer o bem a alguém, que vai ser útil, que vai levar uma energia positiva. Aí nós estaremos levando boas mensagens. Porque se nós estamos estudando o que são os falsos profetas e não trouxermos para o nosso cotidiano, não tem sentido. Se torna algo vazio, vago. É importante, sim, que nós possamos trazer para o nosso cotidiano aquilo que nós acreditamos. E nos reportando ao Evangelho, esse tema, ele diz assim: desconfiais das palavras melífluas, ou seja, são palavras doces, palavras muito bonitas, não é? Desconfiai dos escribas e dos fariseus, ou seja, daqueles que pregam nas praças públicas, vestidos de longas vestes. Desconfiai dos que pretendem estar na posse da exclusiva e única verdade. Nós espíritas precisamos compreender que nós não somos donos da verdade. Nós temos que acreditar na verdade do Cristo. Nós não somos os detentores. Todos aqueles que podem acompanhar o Divino Mestre, seja onde for, até mesmo se eles não forem cristãos, eles podem ser, às vezes são mais cristãos do que aqueles que se dizem que são. Lembremos de Mahatma Gandhi, que estava com um evangelho, uma Bíblia debaixo do braço, estava com o Alcorão no outro, e alguém perguntou a ele se ele acreditava no Cristo. Ele diz assim: acredito no Cristo,
mas não no cristianismo de vocês, mostrando que se nós somos cristãos, nós precisamos seguir o Cristo, precisamos honestamente e sermos fidedignos com a causa do Mestre. Quantos de nós se diz cristãos e fazem mal aos irmãos? Sejam que irmãos forem, podem ser irmãos humanidade, pessoas, e podem ser irmãos animais, prejudicando os animais, prejudicando a natureza. Nós não estaremos nos portando como verdadeiros cristãos. E voltando para o Evangelho, ele diz que não, nós não temos que acreditar em quem se diz dono da verdade. O Cristo não está lá, não está naquele que se diz dono da verdade. Porque aqueles que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o povo são sempre ao seu próprio exemplo. Vejam só, ao próprio exemplo do Cristo, são mansos e humildes de coração. Acima de tudo mais, os que devem, por seus exemplos e seus conselhos, salvar a humanidade que corre para a perdição. Então, a finalidade do seguidor do Cristo é salvar a humanidade. Como é que eu salvo a humanidade? Eu salvo a humanidade salvando primeiramente a mim mesma, que é muito inteligente essa propaganda na pandemia, que cita o exemplo do avião, que quando caem as máscaras, o primeiro a colocar máscara somos nós, para respirarmos, e depois a gente coloca nas crianças que estão próximas de nós. Porque se nós formos colocar primeiro nos outros, a gente morre com falta de ar. Coloca rápido e depois coloca no outro. Do mesmo jeito que a pandemia está dando esse exemplo, nós vamos aproveitar o exemplo para dizer para nós, primeiramente nós, vamos trabalhar em nós o seguir o Cristo, em nós o exemplo, o pensamento, a mudança nas atitudes, a mudança na forma de falar, silenciar mais para não falar besteira, cuidar mais dos outros, vamos primeiro cuidar da gente. Aí, à medida que nós exercitarmos o amor a si mesmo, cuidando de nossos pensamentos, palavras e ações, nós estaremos aptos a cuidar das outras pessoas. Quando a gente cuida de si, que vai cuidar do outro, a gente não vai se meter, nem vai criticar. A gente, quando cuida de si para cuidar do outro, a gente primeiramente passa o nosso exemplo. O exemplo que a gente já está aprendendo a fazer o bem. Então, devagarinho, nós vamos exercitando, a gente já vai dando exemplo para o outro, para sermos médiuns verdadeiros. Porque antigamente, quando se falava em profeta, as pessoas levaram para profeta a profecia. Profeta era só aquele que estabelecia profecia, o que pensava, falava antes de acontecer, ou seja, a mediunidade de premonição. Quando, na verdade, o profeta, uma vez que ele é o médium, ele é o médium de Deus, como diz o Allan Kardec, todos nós somos, porque nós somos inspirados, porque todos nós temos em si, em cada um de si, a consciência
que é na nossa consciência paira o sopro divino, como nos ensinou o Dr. Bezerra, e a gente vai aprendendo a colocar em prática o cuidar de si, cuidar do outro, para poder cuidar da humanidade. Quando nós vamos cuidar, nós vamos colocar os preceitos do Cristo em prática. E os preceitos do Cristo, a gente pode resumir, Jesus resumiu em uma só frase: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Olha como ele faz o trabalho. Amar a Deus acima de tudo, ao próximo como a ti mesmo. Aí ele derrama em si. Então, se eu amo a mim, eu amo ao próximo, eu amo a Deus. E a gente faz esse trabalho. Aí ele diz que nós temos que lembrar de cada criatura, porque cada criatura traz na fronte, mas sobretudo nos atos, não é o que ela traz na fronte, mas nos atos, a marca de sua grandeza ou de sua decadência. Nós precisamos fazer mais, cuidar mais da humanidade que nos cerca, começando pela nossa humanidade, pelo nosso eu. Aí sim, nós seremos verdadeiros profetas. E ele diz assim: avançai, pois, meus queridos filhos, marchai sem vacilações, sem segundas intenções, na bendita caminhada que empreendeste. Cada um de nós empreendemos uma caminhada antes de reencarnar. Então, esta é a bendita caminhada. É de sermos úteis, é de vivenciarmos o Evangelho na nossa caminhada cotidiana. E essa caminhada cotidiana, ela vai além, ela se intitula não só o momento de vigília que nós chamamos, mas o momento do sono também deve ser de vigília. Nós precisamos vigiar o nosso momento do sono para continuarmos trabalhando na seara do Mestre. Aí ele diz assim: sim, desde que já podeis corporificar estes ensinamentos que perpassam nos vossos sonhos e que tão efêmeros só podiam deleitar o vosso espírito sem nada dizerem ao vosso coração. Agora, meus amigos, a morte desapareceu, cedendo lugar ao anjo radioso que conheceis. O anjo do reencontro e da reunião. Ou seja, se é um anjo do reencontro e da reunião, Jesus nos ensina a congregar. Nós precisamos estar a agregar, a congregar, a reunir, para nós podermos realizar um trabalho a contento. Por isso é que nós precisamos compreender que a profundidade de umas simples palavras, os falsos profetas, elas trazem para nós a forma de trabalharmos e tirarmos de nós qualquer tipo de falsidade como profeta. Nós precisamos ser verdadeiros. Aí sim se torna importante de nós realizarmos. E vamos para o Evangelho e recorrendo ao Evangelho, nós podemos dizer que a gente tem que perdoar. Olha como Jesus é grandioso. E a gente se perdoa, e a gente perdoa o outro, porque nós temos que nos perdoarmos, perdoar as nossas falhas morais,
quando a gente recorre ao livro Céu e Inferno, os espíritos felizes, eles têm uma morte diferente da maioria de nós réis mortais. Por quê? Porque quando eles desencarnam, eles se desprendem, eles já estão desapegados, porque eles não têm mais a quem perdoar, eles não têm mágoa consigo. E nós não, a maioria de nós, as mortes medianas, que é um pouco abaixo, que acredito que uma boa parte de nós, se detém na hora da partida, porque todos nós na hora da partida temos a gente faz uma revisão da nossa vida. E quando a gente faz essa revisão, a maioria de nós ainda se apega a algum tipo de mágoa que ficou do passado, ou tem ainda sentimento de culpa, de remorso. Aí pronto, se detém e dificulta a passagem. Espíritos felizes não, eles aproveitam toda e qualquer oportunidade para ajudar, para servir, para amar, para cuidar, para perdoar. Aproveita o dia a dia, o nosso cotidiano, e vai já se organizando, porque são sabedores. Nós já somos sabedores, mas a gente precisa botar em prática que todo dia, quando a gente dorme, é uma pré-morte. E eles já vão se preparando para qualquer momento que partirem, já estarão preparados, já estão cuidando da bagagem. Então, os verdadeiros profetas, eles cuidam para que sua bagagem seja uma bagagem boa. Quando é que a minha bagagem é boa? Quando eu levo de dentro de mim o que eu tenho de melhor para todos que eu encontro. E é importante nós cuidarmos para que nas nossas mentes sejam reportados a seguir o Cristo. E à medida que nós recebermos mensagens, ou intuitivas, ou escritas, ou um livro que a gente lê, ou qualquer coisa, pensemos de nós para conosco. Será que Jesus gostaria que eu soubesse disso, ou traria uma mensagem dessas? Por isso, aí que nós temos que ficar atentos, para não sermos falsos profetas. E ainda existe aquele que nós vamos olhar o comportamento dele do passado, que se comportou mal, mas nós temos que olhar que ele está lutando para se reformar, que ele está fazendo um trabalho hercúleo para sua reforma íntima. Então, meus irmãos, é preciso respeitarmos este cuidado que uns irmãos têm consigo mesmo. Porque para quem Jesus apareceu foi para Maria de Magdala, que tinha um passado equivocado. No entanto, Jesus era mais sabedor do que qualquer um de nós, que ela lutou, se burilou para se melhorar, para ser uma criatura melhor. E o Emmanuel diz que nem Paulo burilou-se tanto quanto Maria de Magdala. Por isso não vamos confundir as coisas. É preciso estarmos atentos, vigilantes, principalmente conosco, com os nossos pensamentos, palavras e atitudes. Que a doce e serena paz do meigo Rabi da Galileia
continue conosco. Fiquemos na paz de Deus. Que assim seja.